Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo para explicar e fazer o trabalho de estatística proposto pelo professor José Aguinaldo, que nesse trabalho a gente vai usar o programa PSPP, que é esse programa aqui, onde ele forneceu os dados de um vestibular que está nessa planilha aqui, que eu já importei para o programa, essa planilha de Excel. Na importação dessa planilha, com, nesse trabalho eu já coloquei as variáveis aqui, certinho aqui, identifiquei cada variável. E agora vamos resolver as questões propostas. A primeira questão que, que ele pede é para construir uma tabela para as variáveis sexo, estado civil, escola, reprovação, escolaridade do pai e escolaridade da mãe. Então vamos lá. Para a gente fazer essas tabelas, é só vir em análise descritiva estatística, como eu fiz aqui, e frequências. Vai abrir uma tabelinha desses e só colocar as variáveis. Então foi. Vamos colocar na ordem para vir certinho. Sexo candidato. E pede sexo, estado civil, escola 2G. Então vamos lá. Estado civil e escola primeiro. Estado civil, escola. Estado civil, escola. O que mais? Reprovação. Reprovação. Escolaridade do pai. Escolaridade da mãe. Pode perceber que está tudo aqui. Como a tabela é simples, não precisa vir com mínimo e máximo, variância, tudo. Só dá OK. Na hora que a gente der OK, essa tabela já vai aparecer aqui do lado com os valores corretos. Aqui podemos perceber que na tabela de sexo, que dos candidatos, 1.570 são do sexo masculino e 1.430 são do sexo feminino. 52,33% são do sexo masculino e 47,67% do sexo masculino, feminino. 47,67% sexo feminino. Isso. Do estado civil dos candidatos, 2.791 são solteiros e 170 são casados e 39 são outros, de outro sexo. 93,3% solteiro, 5,67% casado, 1,30% de outro sexo. No ensino médio, onde ele cursou a maior parte do ensino médio, então vamos lá. 324 candidatos cursaram a maior parte do ensino médio, 10,8%. Na escola estadual, 564 estudaram na escola estadual, 18,80%. Escola municipal, 353, ou 11,77%. Escola municipal, 11,77%. Na escola particular, 1.746, ou 58,20%. Na escola particular, e 13 candidatos, ou 0,43%, em outros tipos de escola. 2.671 candidatos foram reprovados uma vez no ensino médio, 89,03%. 259 ou 8,63% foi reprovado duas vezes. E 59% foram reprovados três vezes. 59 alunos, ou 1,97%, foram reprovados três vezes ou mais. O maior nível de escolaridade dos pais são 728 pais ou não cursaram o ensino fundamental,
ou tem ele incompleto, isso representa 24%. Fundamental completo, 358 pais cursaram, ou 11,93% dos pais. Ensino médio completo, 655 cursaram, ou 21,83%. E os pais que têm superior completo são 1.259 pais, ou 41,97%. Nível de escolaridade da mãe, 697 mães ou não cursaram o ensino fundamental ou cursaram ele completo, e 23,23% ou 23,23% não cursaram o ensino fundamental ou tem ele completo. 312 mães têm um fundamental completo, 10,40%. Ensino médio completo, 1.020 mães possuem, ou 34%. E superior completo, 971, ou 32,37% possuem. Beleza, então foi feitas as tabelas aqui, iguais às que foram pedidas no roteiro, a quantidade e a porcentagem. No exercício 2, a gente tem que fazer uma tabela cruzada do sexo, estado civil, escolaridade do pai versus escola 2G. Então vamos lá realizar isso. Para a gente fazer isso, temos que vir aqui, análise descriptive, statistics e crosstabs. Aqui o professor pede para colocar nas linhas o sexo e nas colunas o estado civil. Então vamos lá, nas linhas o sexo e nas colunas o estado civil. Ok, a tabela já vai aparecer lá. Agora vamos fazer essa daqui e depois a gente explica toda de uma vez. Escolaridade do pai, escola 2G. Então, escolaridade do pai está nas linhas, escola 2G está nas colunas. Então, vamos lá de novo. Análise, descriptive, static, crosstab. Então, vamos lá tirar essas aqui. Escolaridade no ensino médio está nas colunas. Está nas colunas. Escolaridade do pai está nas linhas. Ok. Agora vamos lá para a gente analisar essas tabelas. A primeira tabela está aqui. Essa tabela fala que num total de 1.500, primeiro estado civil, um total de 1.570 homens que cursaram esse vestibular, que fizeram essa prova desse vestibular, 1.456 são solteiros, ou 92,74% são solteiros, 92 homens são casados, ou 5,86%, e 22 homens são de outro estado civil, ou 1,40%. Mulher, 1.335 mulheres são solteiras, ou 93,36% são solteiras. 78 mulheres, ou 5,45% são casadas. E 17, ou 1,19% são de outros estados civis. Aqui para baixo temos a tabela de nível de escolaridade do pai e onde que ele fez a maior parte do ensino médio. Nenhum fundamental incompleto, são de pais que ou não estudaram ou começaram só o ensino fundamental, que começaram o ensino fundamental, né? São de 106 cursaram
escola federal, ou 14,46%, 273 pais, ou 37,50%, cursaram escola estadual, 136, ou 18,68%, uma escola municipal, 207, ou 28,43%, uma escola particular, e 6 outros tipos de escola, o 0,82%, que tem o fundamental completo. 46 estudaram em escolas públicas federais, ou 12,85%. Escola pública estadual, 96 pais, ou 26,82%. Escola pública municipal, 63 pais, ou 17,60%. Escola pública particular, 152 pais, ou 42,46%. Tem um fundamental, só o fundamental completo. Tem o ensino médio completo. 83% dos pais que têm o ensino médio completo cursaram escola pública federal, ou 12,67%. 115 pais, ou 17,56%, estudaram na escola estadual. 84 pais estudaram na escola municipal, ou 12,82%. E 369 pais, ou 56,34%, estudaram numa escola particular. E 4 estudaram em outros tipos de escola, 0,61%. Ensino superior completo. 89 pais estudaram na escola pública federal, ou 7,07%. 80 estudaram numa escola estadual, ou 6,35%. 70 estudaram numa escola municipal, ou 5,56%. 1.018 estudaram numa escola particular, 80,86%. E 2, ou 0,16, estudaram em outros tipos de ensino. Beleza, entendemos todas as propostas pedidas aqui nessa tabela. Agora vamos fazer um gráfico de barra para a variável estado civil, sexo e escola. Para fazer esse gráfico, vamos ter que voltar lá no sistema. Não é nesse. É nesse. E só a gente vem aqui, gráficos, baixo. A gente tem que fazer com cada variável de uma vez para formar 3 gráficos, né? Então as variáveis são estado civil primeiro. Cadê estado civil? Coloca aqui em categoria Axis, aperta OK. Depois de novo gráficos bar. Aí é sexo do candidato. Depois aperta OK. Depois graph bar. E a terceira é sexo escola. Escola do ensino médio. Coloca aqui OK. E vamos lá analisar esses gráficos novos. Isso. O primeiro gráfico que a gente tem é do estado civil. A gente vê uma diferença muito grande dos alunos, né, que cursaram esse vestibular. A maioria são solteiros, se ilustra muito bem. Com esse gráfico a gente ilustra muito bem. E essa diferença entre os casados e outros. Aqui a gente percebe que a diferença não é tão grande, mas é uma diferença que a maioria são homens que cursaram esse vestibular. A gente está olhando um gráfico de barra de sexo. Então a maioria são masculinos, mas a diferença não é tão grande. E aqui estamos estudando a escolaridade dos alunos, né? E percebemos que há uma diferença muito grande, que a maioria deles estudou numa escola particular. Poucos estudaram numa escola federal, numa escola estadual, numa escola municipal ou em outros tipos de ensino. A maioria estudaram em escolas particulares. Vamos lá agora para a próxima questão. Agora para a gente construir um gráfico Blockspot. Só que o gráfico Blockspot não tem ainda na barra desse sistema, né? A gente não consegue fazer ele por aqui, então a gente tem que vir aqui, New
File New, Syntax, aí vai abrir uma outra aba, essa aba aqui, a gente digita nela com letra maiúscula examine, enter, variables igual, tira idade, enter, espera que eu estou usando a barra errada, essa barra aqui, ó, essa barra aqui, isso, outra barra dessa, plot, maiúsculo, plot, igual, box plot. Depois que a gente fez isso tudo, a gente vem aqui, seleciona, dá Run, Selection, que já pode perceber que piscou aqui, é porque já criou lá. Depois nós vamos mudar essa variável aqui, colocar ela com letra minúscula, dot, ponto 1, eta, maiúsculo, by, sexo. E faz a mesma coisa aqui, ó, run, selection, piscou lá de novo. E agora, no lugar de sexo, a gente coloca escola 2G. Selecione de novo, Run Selection. Beleza. Agora vamos analisar esses gráficos boxplot que nós tivemos. Muitos outliers, isso a gente já consegue perceber. Mas nesses outliers, o primeiro foi de idade. A gente percebe que o gráfico fica baixo porque a idade dos candidatos são novos, né? Candidatos aqui que estão entre 17 e 18 anos a 26 em sua maioria, que a mediana desses candidatos está 20, perto de 20, e o primeiro quartil aqui está perto de 18, o terceiro quartil está perto de 23, 24 mais ou menos, e a gente percebe que é um gráfico assimétrico positivo, porque a mediana está bem mais próxima do segundo quartil, né? Esse é o segundo quartil. E é isso. Aqui embaixo temos o boxplot do total da nota, né, na primeira etapa, que foi uma nota que variou bem, que variou de 35 a quase 100%, quase 100 pontos, 35 pontos a quase 100 pontos, mas e a média foi a mediana, né, entre 66, 67 mais ou menos, e o segundo quartil se localiza aqui entre 59, e o terceiro entre 75, mais ou menos, né, 75. E é isso, um gráfico simétrico, mediano aqui, tá a mesma diferença entre o segundo e o terceiro quartil. E é isso. E aqui tem um boxplot que é das notas da primeira etapa versus o sexo, que a gente consegue observar que os homens, no seu total, tiveram uma nota um pouco mais alta que a das mulheres. O gráfico está mais elevado, né? Um pouco aqui para cima, e o das mulheres um pouco aqui para baixo. A gente observa aqui que as notas dos homens variavam entre 36 até quase 100, das mulheres variava 34, 33 até quase 90, né?
está 90, 91. Tem uns outliers aqui masculino que ficaram abaixo do geral, né? Abaixo da maioria das pessoas. A mediana dos homens está quase 70, 69 aqui. O segundo quartil está em 62, 61. O terceiro está em 77. A mediana das mulheres está em mais ou menos 62. E o terceiro quartil em 72 e o segundo quartil em 56, 58 talvez. E é isso. Foi isso. Agora tem o total aqui na primeira etapa pela escolaridade, né? A gente percebe que quem estudou numa escola particular teve uma nota mais alta, geralmente, mas tem alguns outliers aqui, alguns alunos que não estudaram bastante, né? E percebemos aqui que essas linhas pretas são as medianas, terceiro quartil, segundo quartil, que a mediana aqui tá, de quem estudou na escola federal está entre 67, quem estudou numa escola estadual está em 60, no municipal também 61, um pouquinho acima, muito pouco. Estudou em escola particular está em 70, 71. Em outros tipos de escola está em 55. Percebe que o segundo quartil de escola federal está em 60, da escola estadual está em 53, escola municipal 54, do particular está em 63, 64 e de outros está em 51. E o terceiro quartil da escola federal está em 72, 74, a escola estadual está em 68, da escola municipal está em 67, 68, a escola particular está em 78, de outros está em 60, né? Então acho que analisamos todos, né? Primeira etapa com sexo, primeira etapa escolaridade. Isso mesmo, né? Conseguimos analisar todos. Agora nós vamos construir um histograma para a idade e total na primeira etapa. Nesse histograma é bem simples construir esse histograma aqui pelo trabalho. Eu só vim Graphics, histograma e colocar a variável que a gente quer. E a variável que a gente quer é idade dos alunos, ok, vamos de novo, e qualquer outro, total na primeira etapa, e dá ok. Agora nossos gráficos histogramas estão aqui. Isso mesmo, a gente percebe que a gravidade, que a maioria dos alunos possuem 20 anos, de 17 a 18 a 22 anos. A maioria, eles têm os alunos até de entre 47 e 53 anos cursando esse vestibular. É um gráfico bem assimétrico, né? Assimétrico para a direita. Você vê aqui porque os alunos são mais novos, né? Aqui é um gráfico mais assimétrico, um pouquinho de assimetria para a esquerda. E aqui é o gráfico das notas na primeira etapa. A gente percebe que a maioria das pessoas tiraram entre 60 e 80 pontos. E essa parte aqui mais alta, né, do gráfico.
E as notas, a maioria do povo tirou mesmo foi de 60 a 62 pontos, assim. A maioria das pessoas aqui tiraram. Isso mesmo. Tendo feito isso, a questão 5 respondida. Agora vamos para a questão 6. Questão 6 vamos fazer ele aqui, ó. Usando o programa para a gente obter esses dados. A gente tem que entrar análise. Creative Census Frequency. Aqui do mesmo jeito a gente vai tirar essas todas aqui. E vamos colocar variáveis novas, variáveis que estão pedindo no problema. A variável que está pedindo no problema é nota da primeira etapa, a idade dos candidatos. Então vamos lá, nota na primeira etapa, total primeira etapa e a idade em anos. Aqui a gente tem que marcar média, mínimo, que eu vou precisar, máximo. Lá pede quais variáveis que nós vamos precisar. Média, mediana. Cadê mediana aqui? Qual mais? Desvio padrão. Standard deviation. Média. Variância também vou precisar. E apertamos OK. Frequência. Isso. Parece essa tabela gigantesca, mas não vamos analisar, não é ela. Vamos analisar ela. Ela está aqui também no meu trabalho escrito. Vou usar por aqui porque eu já fiz, já escrevi tudo certinho, é o mesmo tabela. Que é essa tabela aqui. Ela é a mesma dessa tabela aqui, ó. Espera aí, vou ligar um pouquinho lento. Isso. Essa tabela que está lá é a mesma dessa, eu copiei ela para lá. Então vamos analisar por lá. Isso. Aqui a gente percebe que as notas na primeira etapa do vestibular estão variando de 34 a 94 pontos, que é mínimo e máximo, com a média igual a 66,46 pontos, a mediana igual a 67 pontos, o dígito padrão igual a 11,45 pontos, coeficiente de variação, eu calculei ele, 17,23%, que é só se dividir o desvio padrão pela média, encontramos ele. O primeiro quartil foi calculado também de 33,23 e o terceiro igual a 75 pontos. Isso. Agora, no outro de idade, que a tabela também está aqui. A tabela também fica descrita aqui, ó, idade em anos, é a mesma tabela. Eu pulei ela para cá, que as idades candidatas vestibulares estão variando de 17 a 63%, 17 a 63 anos, né, 1%.
com a média igual a 21,48 anos, mediana igual a 20 anos, cadê a mediana? Igual a 20 anos, está aqui, percentil 50%, média. 20 anos, o padrão igual a 4,86 anos, e o coeficiente de variação 22,62%, calculei ele do mesmo jeito. O primeiro quartil é de 18,45 anos e o terceiro 31,15. Beleza. Respondemos todas essas questões, agora vamos para o 7. O 7 é para construir um diagrama de dispersão entre as idades do candidato e as notas da etapa. Vou mostrar para vocês como é que constrói esse diagrama de dispersão que está explicando. Graphs. E aqui? Aí aqui, como lá está pedindo, idade e nota. Idade e nota. Então ele quer saber se a nota varia conforme a idade. Então, a nota é X e a idade é Y. Então, nota é X e idade em anos Y. Você aperta OK aqui. E também ele pede o coeficiente de relação de Pearson, que ele explica como faz aqui, que é só vir aqui, análise, Beveridge correlação, que mais? Selecionar a variável, duas variáveis que foram idade em anos e nota na primeira etapa e apertar OK. Depois ele pede para criar esse diagrama também da segunda etapa com a primeira etapa. A primeira etapa vai ser, a segunda etapa vai ser X e a primeira etapa vai ser Y. E calcular o coeficiente de correlação de Pearson também. Então nós vamos fazer tudo outra vez. Graph, não. Ok. Graphs, plots. E que a nota da segunda etapa vai ser X e da primeira vai ser Y. Ok. E a mesma coisa para isso. Primeira etapa e segunda etapa. Ok. E vamos lá ver os gráficos que foram criados. Primeiro gráfico de anos versus total na primeira etapa. A gente já vê que o gráfico é muito disperso, né? Sem uma linha de correlação. Tanto que a correlação de Pearson dele é muito baixa, muito baixa não, mas é baixa, de 0,25, que isso fala que a relação entre essas duas variáveis é fraca, então quer dizer que não é a idade que define, a idade não define muito a nota, né? Pode ter pessoas mais velhas tirando nota boa, com pessoas mais novas tirando nota boa e vice-versa. Então ela não tem uma grande correlação. Isso. Aí aqui nós já observamos uma correlação. A gente vê que o gráfico ele vai subindo e que a correlação de Pearson aqui é de 0,72, que é mais próximo de 1, então condiz com uma correlação alta, que fala que geralmente quem foi bem na primeira etapa irá bem na segunda etapa, irá tirar uma nota não igual, mas parecida, né? Na maioria dos casos. Isso tem as exceções, né? Igual, por exemplo, esse cara que tirou 40 pontos na primeira etapa e na segunda etapa ele tirou 77 e tudo. Mas em sua maioria ela segue essa correlação aqui. E respondidas essas questões, vamos para o último exercício, que é construir um intervalo de confiança
Nós vamos construir ele aqui, o professor explica como que faz esse intervalo de confiança. Esse intervalo de confiança é vim, análise, descriptive statics explorer, análise, statics explorer, Aí, para a janela clica em statics, para a janela marca descriptives e continua. Statics, descriptive, continue. Continue. Para a janela marca descriptive, continua. E clique em OK. Só que antes a gente não colocar a variável que a gente quer, que é o intervalo de confiança para a média das notas na primeira etapa, que é na primeira etapa e clicar OK. Já apareceu ela piscando aqui, quer dizer que já criou. Examine. Então vamos lá examinar isso, né? Que a gente tem que responder essas questões aqui, ó. Estamos 95% confiantes de que a média das notas na primeira etapa dos aprovados está no intervalo de 66,5 a 66,87 pontos. A margem de erro foi de 0,21 pontos para cima ou para baixo. A gente pode perceber aqui, ó, que a margem de erro é pequena mesmo, porque a diferença, o intervalo aqui de confiança, ele é pequeno. Então, por isso que deu uma margem de erro bem pequena também. E é isso. Com todas as questões respondidas, ensinando a fazer cada questões. Muito obrigado e tenha um bom dia.